Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho na seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Então eu vou pedindo àqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, e hoje também, como é a última quinta-feira do mês, para colocar também uma garrafinha de água para fazer a higienização no lar. Que fique à vontade, pois a gente já vai começar o nosso trabalho. Então eu peço a todos que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, ao nosso mentor individual, para que nos auxilie e autorize que a gente possa começar agora esse trabalho maravilhoso que é o plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem, né, de preparação do ambiente. E a gente está estudando o livro Fonte Viva de forma sequenciada. E a gente já está chegando no final do livro. Hoje é a nossa lição 161, que tem como título No Esforço Comum. Então vamos dizer o que a lição nos diz. No esforço comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, ele escreveu isso ao 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6. E continua assim: Não nos esquecemos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmo. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. De qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Olha que lição maravilhosa, né? Então vamos entender essa lição. O que ele está falando, né? Então ele está falando aqui no esforço comum. Então no nosso esforço de cada dia, como que nós temos que nos esforçar para podermos evoluir com qualidade. Então ele deu exemplo aqui, né, que a gente não pode se esquecer, né, que os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas atitudes, as nossas ações, ela constituem moldes mentais
em todo aqueles que nos cercam, que nos acompanham. Então, por isso que Jesus disse: orai e vigiai, para que você possa entender o que você está falando, o que você está pensando, porque o seu pensamento atrai, a sua palavra também vai fazer com que os outros que ouvem façam uma imagem, e por isso que nós somos responsáveis pelo nosso próximo, por aquilo que a gente, né, imanta na imagem, no seu cérebro, para que ele possa pensar, não é? E ele falou aqui, ó, que cada dia, né, todos nós sofremos influências alheias na construção do nosso próprio destino, porque a gente sabe que a gente não vive sozinho, nós não estamos sozinhos. Claro, Deus está conosco, Jesus está conosco, mas nós também temos aquelas influências que vai de acordo com o nosso pensamento, com as nossas ações, nós atraímos irmãozinhos, ou inferior, ou, né, irmãozinhos que estejam vamos dizer assim, um pouquinho mais elevados, não é? Então, por isso que Jesus nos orientou e pediu para que a gente tivesse, né, a preocupação no orar e vigiar, porque senão a gente vai atrair irmãos que ainda se comprazem no mal, que não querem se melhorar. E aqui ele está falando, ó, que a cada dia, né, todos nós sofremos essas influências para a construção da nossa evolução, do nosso próprio destino, né? E assim como nós recebemos, nós também, né, atraímos, não é? Ele falou aqui, conforme ele falou, conforme a gente e como nós recebemos, a gente também atrai com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, a gente também atrai. E como Jesus sempre fala que, né, o plantio, ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Então você vai colher exatamente aquilo que você plantou, não é? Então a gente tem que entender e observar isso, observar o que estamos plantando, o que estamos fazendo, não é? Porque os nossos pensamentos, ele vai atuar nas mentes que nos rodeiam, da nossa família, do nosso vizinho, do nosso companheiro de trabalho, de quem está ali do nosso lado, caminhando junto. Então, o nosso pensamento atua nessas mentes, não é? Por quê? Porque o pensamento ele tem esse dom de atrair, e vai atrair todos que estão na mesma sintonia. Por isso que a gente observa, né, os ensinamentos de Jesus, o que Jesus nos pediu, porque a gente atrai e a gente vai, né, colher exatamente aquilo que a gente plantou, não é? E que ele falou aqui que tudo, né, tudo que as nossas palavras, nossas ações, tudo isso vai gerar impulso para aqueles que nos ouvem, que lê o que a gente escreve, aqueles que, né, sintonizam com o nosso pensamento, porque nós somos um modelo vivo, não é? E nós vamos influenciar todos que nos cercam. Por isso que Jesus falou que nós somos sim responsáveis pelo nosso próximo, pelo aquilo que a gente imanta na mente do nosso próximo. E o nosso próximo não é só os nossos familiares, é o nosso amigo de trabalho, é o nosso amigo que está ali transeunte ali. Então, nós somos responsáveis sim, por isso que a gente tem que seguir os exemplos, as orientações de Jesus, que ele pediu, orar e vigiar, para que a gente não possa fazer nenhum mal a ninguém, muito menos a nós mesmos, né? Porque a gente tem essa capacidade de atração. A gente é que nem um imã, conforme você pensa, você atrai. Se você pensar coisas boas, você vai atrair os irmãozinhos que estão um pouco mais elevados. Se você pensar coisa ruim, você vai atrair aqueles irmãos que estão num nível mais inferior. E aí, talvez você não tenha condição de suportar aquilo que virá. Mas como a gente plantou, a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou. Porque é como a gente fala, né? Nós somos uma equipe de trabalhadores. E eu sempre falo, o trabalho ele é coletivo, mas evolução é individual, porque aí vai passar por todos esses processos. O que você imantou na mente do outro?
para que ele pudesse agir dessa forma com você ou com outra pessoa? O que você está passando para o seu próximo? Não é? É isso que ele está falando aqui, não é? Que dependendo da qualidade do nosso esforço, a gente vai ter êxito ou vai ter fracasso. E a gente tem que pensar que nós somos, sim, responsáveis pelo nosso próximo. E o nosso próximo não é só o nosso filho, a nossa família, nosso esposo, não, é todos que estão ali próximo a nós, que por algum acaso, né, tá ouvindo o que a gente está falando, a gente está pensando o tempo todo, não é? É isso que ele está falando aqui. Porque, senão, dependendo do que a gente pensa, do que a gente faz e age, a gente vai nos escravizar, não é? Ou a gente vai nos libertar. Vai depender disso. Por isso que Jesus pede, orienta a todos, orai e vigiai, para que, né, não caia em tentação, não é? E a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre, né, como Jesus pediu, perdoar, não 7 vezes só, mas 70 vezes 7, não é? Porque esses gestos nobres, né, ele vai auxiliar o nosso irmão, não é? E a gente tem que recordar a lição do Evangelho. Quando ele diz lá que um pouco de fermento, ele vai fazer com que a massa cresça. Você não vê quando você vai fazer um bolo, você coloca uma colher de sopa e ele vai levedar tudo, vai, né, fazer com que aquela massa cresça. E é isso que acontece também com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Dependendo do que você está pensando, do que você está fazendo, isso vai ter uma proporção que você não tem nem noção, gigantesca. É mais uma vez a gente frisa as orientações do nosso Mestre Jesus, orai e vigiai. Olha o que você está pensando. Porque você fala, mas o pensamento ele é só meu, o pensamento ele é só seu, mas ele tem uma força de atração que você não tem noção. E ele vai até onde você pensou. Então, por isso que Jesus pediu para a gente, orai e vigiai, não é? Para que a gente possa fazer com que esse nosso caminho evolutivo ele seja abençoado, não é? Por esse manancial de trabalhadores que trabalham, né, com fraternidade para auxiliar o nosso próximo e ter esperança, né? Ter esperança de um mundo melhor, porque a gente sabe que a nossa verdadeira vida não é aqui no planeta Terra. A gente está aqui para se melhorar, para nos depurar, porque a gente também sabe que nós somos espíritos eternos e que essa não é a nossa primeira encarnação. Essa é a melhor das nossas, vamos dizer assim, a melhor das nossas encarnações, porque a gente já está entendendo um pouquinho a parte espiritual, a gente já está indo atrás procurando saber, entender o mundo espiritual, para que a gente possa evoluir com qualidade. E é isso que a lição está falando, né? Até vale ler o último parágrafo que fala assim, ó, façamos do nosso próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso converta para nós num divino amanhã. Então, quer dizer, o nosso esforço, desse nosso labor hoje, ele pode converter amanhã, né, num divino amanhã, porque talvez a gente vai ser chamado a voltar para o plano espiritual. Então, a gente vai com a nossa bagagem cheia, que a gente entendeu, que a gente conseguiu, né, auxiliar os nossos irmãos e auxiliar a nós mesmos, trilhando o caminho reto do bem. Porque é para isso que nós estamos aqui, para nos depurar, para nos evoluir intelectual e espiritualmente. A gente sabe que intelectual a gente já evoluiu bastante. Hoje nós já temos o celular que você disca aqui, você fala com o povo lá do outro lado do mundo, em momento real, não é? Então, essas coisas também é que a gente está aí para que a gente use, para a gente também usar com sabedoria. Porque dependendo do jeito que você usa, você pode prejudicar várias pessoas, a gente sabe disso. E ultimamente tem tido muitas propagandas aí, muitas orientações no Facebook, em outros sites, para que a gente possa
que a gente saiba utilizar essas tecnologias novas e avançadas da melhor maneira possível. Porque da mesma forma que ela pode nos ajudar, ela também pode nos prejudicar e muito. A gente sabe disso, a gente tem noção de tudo que aconteceu. Mas vamos então utilizar essa ferramenta para que a gente possa evoluir com qualidade, com amor. Porque Jesus ele disse que nós somos a luz. Nós podemos iluminar o nosso próprio caminho. Basta a gente estudar, entender e colocar em prática os seus ensinamentos, porque os ensinamentos dele, que ele deixou há mais de 2000 anos, é como se ele tivesse feito isso ontem, que ainda serve para todos. E agora, juntando com a tecnologia avançada que nós estamos hoje, se a gente utilizar para o bem, a gente vai conseguir evoluir bem, para que quando a gente tiver que voltar para o plano espiritual, a nossa bagagem vai estar cheia. Cheia de virtudes, como a paciência, a tolerância, o perdão, não é? Que a gente entende o próximo, que a gente entende que aqui no planeta Terra somos todos aprendizes, para que a gente possa evoluir, não é? Porque senão a gente vai ter que retornar de novo, vai ter que reencarnar novamente e ver o que você deixou de fazer para fazer de novo e fazer dessa vez então melhor. É por esse motivo que nós estamos aqui. Quando eu digo que essa é a nossa melhor versão, é porque a gente já deu o primeiro passo. A gente já está conseguindo entender que há o mundo espiritual, que aqui não é a nossa verdadeira vida, que a gente precisa se melhorar. Enquanto estamos aqui na Terra, fazer dessa nossa estadia, né, fazer valer a pena para a gente poder voltar bem. Né? E que você veio cumprir aqui a sua missão, seja ela qual for, que você tenha feito com qualidade. Porque Jesus ele veio nos mostrar a lei do amor, da fraternidade, dizendo perdão. Ele pediu para a gente perdoar até os nossos inimigos, porque essa não é a nossa verdadeira vida. Nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então a gente tem que entender que o esforço comum vai ajudar a todos e muito mais a você. Porque a gente sabe, a doutrina espírita nos explica que quanto mais você faz pelos outros, mais é você quem está recebendo de volta. Que tudo que você fizer para os outros, de bom ou de ruim, você vai receber em dobro. Então é isso que a lição está passando. No esforço comum é que a gente tem que auxiliar a todos, a nós e ao nosso próximo. E o nosso próximo não se detém só a nossa família, não, muito pelo contrário. É todos, incondicionalmente. Então a gente tem que auxiliar, né, com amor, perdoando, sendo tolerante. É isso que a lição vem nos dizer. E que a gente não se esqueça dessa lição, que o fermento, um pouco de fermento, ele leveda a massa toda. Ele faz com que a massa toda cresça. Então a gente tem que entender, não é? E procurar seguir, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É esse o entendimento que eu tive da lição. Então agora vamos para a nossa prece de abertura, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então fazendo a fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, das instituições, dos asilos, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E hoje, como é a última quinta-feira do mês, vamos pedindo também para que a espiritualidade possa colocar o lenitivo para que todos que colocaram para fazer a higienização no lar possa ser atendido e higienizar a sua casa com todo amor e carinho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, para a caixinha azul dos encarnados. E hoje eu peço para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Glaucia e seu esposo José Jorge Lourenço, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca de Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freita, Simone Porto, Wilson Luiz de Oliveira, Volney Barbosa de Paula. Então vamos pedindo para que esses nossos irmãos, para que eles tenham bastante fé, né, amor, para que eles possam, né, entender e auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, pedindo para todos aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, que sejam bem recebidos, que possa ter um despertar tranquilo e aceitar essa nova situação para continuar a sua evolução. Vamos também pedindo a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que recebemos pela nossa redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o site. Vamos pedindo para que todos, né, sejam agraciados com bastante amor e carinho, para que eles entendam que eles precisam se esforçar e fazer a sua parte, que a nossa Mãe Maria Santíssima está envolvendo a todo com muito amor e carinho, para que eles possam continuar. E nesta mesma sintonia, então, a gente também pede para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora conosco, que eles também possam ser agraciados e que eles entendam que a gente tem que fazer a nossa parte. E assim, então, a gente agradece, né, a espiritualidade, os medicamentos, né, os medicamentos espirituais e físicos que estamos agora recebendo, onde quer que estejamos, seja no lar, seja na rua, seja no trabalho. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo
e vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim a gente encerra mais um plantão de oração, já deixando o convite para que na próxima semana estaremos todos juntos para mais um trabalho na seara do Mestre Jesus. Eu já convido a todos e desejo a todos um bom final de semana, até quinta-feira, para que a gente possa fazer novamente o plantão de oração. Fique com Deus, que Deus abençoe todos.